Que bom saber que você está de novo conosco aqui no Ponto de Partida, você sabe, o seu programa de estudos bíblicos na TV. E hoje nós vamos estudar um tema extraordinário, a cruz e a ressurreição. A gente vai entender um pouquinho melhor o plano da redenção, da salvação apresentado na Palavra de Deus, sem dúvida um dos assuntos mais incríveis. Eu gostaria de abrir para você a possibilidade de conversar com a gente, porque nós temos o nosso Instagram, Adventistas ASP, e também o nosso canal no YouTube, Adventistas ASP. Ali você pode colocar o seu comentário, sua sugestão e também assistir episódios anteriores, dessa e de outras temporadas do Ponto de Partida. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, tá bom? Bem, espero que você consiga aí acompanhar o programa de hoje tranquilo, tranquila, pegue a sua Bíblia, de repente pegue uma caneta para fazer anotações e vai ser uma jornada muito bacana que está começando mais uma vez no seu domingo. Antes, porém, vamos fazer uma oração pedindo a Deus para nos abençoar nesse momento? Querido Deus, eu peço uma bênção especial para todos que nos acompanham neste momento. É um pessoal muito querido, gente que quer aprender da Tua Palavra, que já está aqui fazendo parte da nossa família do Ponto de Partida e que no estudo de hoje eles possam sentir a Tua presença onde estiverem. Que essa seja uma bênção, Senhor, permanente na vida de todos nós. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia para você aí de casa, seja muito bem-vindo, chega mais, vem para o sofá, porque hoje é domingo e o nosso encontro aqui já promete ser muito especial. Não troca de canal não, hein? Eu tenho certeza que não foi por acaso que você está nesse canal e você precisa ouvir essa mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a cruz e a ressurreição, um tema super especial da Bíblia Sagrada que promete trazer uma profunda reflexão aqui para mim e para você. E olha, um tema muito interessante que demonstra como um final de semana que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá na cidade de Jerusalém, ainda tem a ver comigo e com você. E para falar desse assunto, eu já quero apresentar aqui para você os nossos convidados especiais. Temos aqui o pastor Marcos Oliveira Júnior, que mais uma vez nos acompanha aqui no programa. Pastor, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Jordana. Obrigado a você que está assistindo. Hoje o tema é importante, tem a ver com a nossa salvação. Então pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos. Exatamente, super importante isso que o pastor Marcos falou, de você acompanhar com a sua Bíblia. Quem sabe você tenha uma Bíblia aí no seu celular e pode estar acompanhando com a gente, vai valer a pena com certeza. E eu também quero cumprimentar aqui o pastor Juscelino dos Santos. Bom dia, pastor. Que bom receber o senhor de volta aqui na sua casa, né? Bom dia, Jordana. Obrigado pela sua casa, né? Que bom estar com vocês. Hoje realmente o tema será lindo e que bom estarmos juntos aqui. Exatamente. Olha, antes de entrarmos no assunto de hoje, eu não posso deixar de mostrar para você esse super presente que a nossa equipe preparou para você com muito carinho. E olha, para receber esse presente é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela da sua TV e mandar ali no link que vai aparecer a palavra Eu Quero. Digita Eu Quero, mas olha, é só para os 20 primeiros que mandarem Eu Quero, tá bom? Então manda Eu Quero, a nossa equipe vai entrar em contato com você com muito carinho, pegar os seus dados, o seu endereço para enviar esse presente para você. É um guia de estudos, um curso bíblico completo para você fazer aí na sua casa, para você conhecer um pouco mais dos grandes temas da Palavra de Deus, como a oração, como a veracidade da Bíblia Sagrada, temas como o Espírito Santo, por exemplo. Se você quer se aprofundar mais na vida espiritual, você precisa ter esse guia de estudos que está aqui, ó, disponível para você e basta um cliquezinho seu aí para que esse presente aí chegue na sua casa. Bacana, né? E olha, para a gente começar então esse tema super interessante que trata, né, de um tema tão profundo, né? Que na verdade é um tema central da Palavra de Deus. A Bíblia, ela é, ou melhor, a cruz, ela é o centro de tudo. Mas para a gente poder entender a cruz, para a gente poder entender a ressurreição, a gente precisa primeiro entender quem é Jesus, né? Jesus realmente existiu? O que a gente sabe sobre ele? Excelente pergunta. Quando eu era uma criança, Jordana, eu ficava me perguntando sobre a existência de Cristo também. Havia um quadro em minha casa de um homem com barbas longas e cabelos longos, um tanto sisudo,
Eu acordava e olhava para o quadro e parecia que ele olhava para mim de volta, e eu andava da cozinha para a sala e ele me acompanhava com o olhar. Claro que era ilusão de ótica, né? Um dia eu perguntei para meu pai assim: pai, quem é esse aí? Ele disse: esse é Joaquim José da Silva Xavier, o herói da Inconfidência Mineira, famoso Tiradentes. Então minha mãe disse outra coisa para mim, quando perguntei para ela. Ela falou: esse é Jesus Cristo. Por alguma razão eu acreditei mais em minha mãe. Só que, veja, eu fiquei com medo, né, de Jesus, porque parecia que o quadro olhava para mim. A forma também como ele foi retratado, como sisudo, né, pastor? Sim, sim, verdade. Bom, o ponto é que, sobre a pergunta, né, Jesus realmente existiu? A resposta é sim. E há evidências, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia. Em escritos da época, inclusive, você tem vários autores, né? Tácito, Plínio, que escreveu a Trajano. Trajano foi um dos imperadores romanos, pós-Neva, ali por volta do ano 100, 112, por ali. E no caso de Plínio, ao escrever para Trajano, perguntando de que forma poderia tratar a tal de seita dos cristãos, o imperador o aconselhou a observar apenas se eles realmente estavam negando a fé ou não deles, se estavam adorando os deuses romanos. Se tivesse, então não deveria haver reprimendas contra eles. O ponto é o seguinte: Suetônio é um outro autor da época também, fora da Bíblia, então eu citei alguns. Flávio Joséfo, eu tenho um livro dele, inclusive. Muito conhecido. Muito conhecido. Esse era judeu, mas também não era cristão. Então, vários relatos da época, o próximo ali do momento em que Cristo existiu, esteve aqui no mundo, que reafirmam a existência histórica de Jesus. Ou seja, pastor, do ponto de vista histórico, a existência da pessoa de Jesus ela é inquestionável, né? Com certeza. O que se questiona mais é a questão da divindade dele, não é? Exatamente. E essa separação entre o Cristo histórico com o Cristo da fé, como alguns sugerem, veio a partir do século XVIII, pós-iluminismo. Os teólogos alemães, pegando na esteira do racionalismo, a dúvida em relação à fé, a crenças, que estava em ebulição no mundo. Aí depois a Revolução Francesa teve um papel fundamental nisso, a descrença, a dúvida em relação à fé, é que houve aquela separação. Ah, não, o Cristo do querigma, o Cristo do anúncio dos evangelhos é um, e o Cristo histórico é outro. Mas a existência histórica de Cristo, até mesmo ateus, academicamente honestos, vão admitir, Jesus realmente existiu do ponto de vista histórico. Eu citei Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira, e aqui eu encerro a minha resposta, a princípio, por quê? Em torno da figura de Tiradentes, por exemplo, tem um mito. Aquele quadro que havia na minha casa, que eu me referi há pouco, retratava mais ou menos um mito em torno daquele herói da Inconfidência Mineira. O ponto é que ele era militar, então ele não morreu da forma como quadros da época retratam, quadros posteriores à época retratam. Portinari, por exemplo, foi um dos pintores, né, da época, que retratou a época do martírio dele. Então, assim, você tem a figura histórica, mas tem um mito em torno de Tiradentes, entre outros personagens da história. Certo. Jesus, a Bíblia o relata como sendo um ser histórico, e contra a perspectiva de muitos, de que ele é um mito, você tem vários argumentos que vai na contramão disso, e a gente vai chegar lá. Muito bem. Pastor, olha só, a gente está nesse período aí de Semana Santa, né? Sim. E houve uma sexta-feira muito especial na história. E eu queria que o senhor relatasse aqui para a gente qual a importância dessa sexta-feira, que antecede o Calvário e uma série de outros acontecimentos. Bem, essa sexta-feira no calendário judeu é o dia 14 de Nisan, né? No calendário deles. Então, foi justamente o dia em que Jesus ele foi julgado e foi crucificado. Obviamente que na noite anterior, não é? Foram quando condenaram ele. A Bíblia fala, nós podemos ver em Mateus 26, nós encontramos aqui o relato quando Jesus é preso. E a gente conhece toda a história de um dos discípulos que o traiu, chamado Judas, não é? Por 30 moedas de prata. E essa sexta-feira ela foi importantíssima, porque praticamente dividiu, não é? Não somente a história, porque o nascimento de Jesus é que divide a história, mas ele deu um novo sentido para a humanidade.
Porque até então a humanidade tinha como se fosse um cheque pré-datado. Hoje a gente nem usa mais cheque, né? Mas tinha a promessa da salvação, mas precisaria ter realmente o momento da garantia. E a garantia foi quando Jesus foi entregue para ser crucificado. E aconteceu isso nessa sexta-feira. Então veja, Jesus, ele é a nossa garantia de salvação. Alguém pode dizer assim, tá, mas Deus pode morrer? Deus não morre, mas ele se tornou homem e a parte humana morreu para que todos nós, tanto aqueles que já viveram, quanto os que vão viver e que estão vivos, possam ter a oportunidade de salvação. Então, esse foi um dia muito importante para todos nós. Muito bem. E nós vemos ali que os acontecimentos, eles vão escalando e, de repente, nós vemos, né, o Filho de Deus, né, em uma cruz. O que era, naquela época, um instrumento, assim, de vergonha, de tortura. Era os perdedores iam parar na cruz. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele pega um instrumento como a cruz, que é um instrumento de vergonha, e transforma em um momento de salvação, em um instrumento de salvação, para onde as pessoas podem olhar e podem ver esperança agora, ao invés de vergonha. Era necessário mesmo que Jesus passasse, pastor Juscelino, pela cruz do Calvário, que ele viesse a morrer? Olha, era necessário que houvesse o sacrifício de um Deus, o único Deus, né? Há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia relata a divindade no céu. Dos três, Jesus foi aquele enviado para que pudesse morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que ele morreu lá em 1 Coríntios 15, né? Fala ali no versículo 4, que ele morreu para dar fim aos nossos pecados. Morreu em nosso lugar para pagar por nossos pecados. Lá em Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disto o acerto de contas, o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez, ele morreu e aparecerá a segunda vez. Quer dizer, para tirar os pecados de muitos, lá diz, né? Então, o pecado é uma dívida em relação a Deus. E somente Deus poderia pagar essa dívida. Porque pecado é transgressão da lei de Deus. E a consequência da desobediência à lei de Deus ou do rompimento com Deus, que é a fonte da vida, a consequência é morte eterna. O salário do pecado, como diz a Bíblia, né? A consequência, Romanos 6, 23. E eu encerro dizendo o seguinte: ele veio para morrer em nosso lugar, como Romanos 3 diz. Tem um detalhe ali bem interessante, Romanos capítulo 3, versículo 26 em diante. Jesus, ele foi o pagamento por nosso resgate, para nos dar salvação, né? Ele foi a oportunidade que Deus teve de nos reconciliar com Ele mesmo. Aí 1 Coríntios vai reforçar isso, né? Capítulo 5. E Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então, eu encerro dizendo, você, nessa fase da Semana Santa, que está se conectando com Deus, refletindo sobre a salvação, lembre-se que se você pecar, como diz a Bíblia em 1 João 2:1, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Ele é justo. Pagou o preço, a dívida que era nossa, para nos dar liberdade e possibilidade de perdão. Muito bem. E como o nosso pensamento, às vezes, fica tão longe, né, do real objetivo da celebração da Páscoa, não é, pastor Marcos? Porque, geralmente, a nossa mente se volta para os coelhinhos, os ovos, né, de Páscoa, os chocolates, né? E uma versão tão doce da Páscoa. Mas ela foi uma versão muito amarga para o Filho de Deus, não é, pastor? Veja, antes de Cristo havia um sentido para os judeus a Páscoa, que era justamente uma comemoração da saída deles do período que estavam, né, escravos no Egito. Aí Cristo, ele traz um novo sentido, né? Então, quando ele vem, ele traz o sentido assim mais amplo, que é da salvação, da oportunidade, né, de uma restauração, porque o sangue de Jesus é o que nos dá a oportunidade da gente viver uma nova vida, né? A gente tem várias promessas na Bíblia que falam de um novo céu, de uma nova terra, já estudamos aqui no ponto de partida. Mas é interessante que esse sentido traz para nós esperança. E que me entristece, Jordana, é que o comércio e essa história de coelhinho e de chocolate, eles acabam atrapalhando, sabe? Trazendo assim, muitas vezes até obscurecendo o verdadeiro sentido da Páscoa. E a gente sabe que existe um grande conflito entre o bem e o mal.
Nós sabemos, a Bíblia fala de um anjo que foi rebelado, né, e que foi expulso do céu. E eu creio que ele que está por trás de tudo isso, ele quer tirar o foco daquilo que é realmente importante. Né? Exato. Né? Eu não vou aqui julgar se deve ou não usar, né, ou presentear com chocolate ou não. Não é essa a questão. A questão é, a Páscoa não é isso. E a gente precisa entender de que a Páscoa é muito mais do que isso. A cruz, ela, como você mesmo falou, ela passou a ter um outro significado. Porque Cristo veio, o homem, né, Deus, ou Deus que se torna homem, ele veio para dar realmente esperança para um mundo que hoje vive totalmente sem esperança. E eu vejo quando as pessoas alimentam demais esse falso sentido da Páscoa, elas se distanciam do plano que Deus estabeleceu, do plano ideal que é trazer alegria, trazer esperança, fazer com que as pessoas tenham realmente perspectiva para o futuro. Então, eu acho que você que está assistindo, pense um pouquinho, analise um pouquinho, né, Jordana, o que a Páscoa representa. Vá à Bíblia e veja quanta coisa boa nós temos aqui sobre esse sacrifício que foi doloroso, foi um preço altíssimo, mas que tem realmente um sentido todo especial para cada um de nós. Exatamente. Eu achei muito interessante, pastor, o senhor mencionar a questão comercial, né, que envolve essa data. E eu acredito que a família, ela tem um papel muito especial nisso, né, pastor? Eu sei que o senhor tem 2 filhinhos pequenos. Sim. E eu imagino que o senhor tem uma forma de trabalhar com os filhos. E eu acho que esse é um papel da família também. Com apresentar certeza. Deus, né? Corrigir essa perspectiva que muitas vezes, né, está bagunçada aí. Como é que o senhor trabalha isso com seus filhos, pastor? Então, normalmente lá em casa a gente faz o presépio, né? Que a gente coloca ali os bonequinhos, arruma direitinho, às vezes em flanelógrafos também, que é um material mais antigo, né? Mas hoje em dia tem outros figuras tipos, de feltro, né? Os materiais lúdicos, né? Então, porque para a criança tem que ser assim, tem que ser didático, né? E a gente conta a história da salvação. E um dos itens que a gente faz também, uma das cerimônias que a gente faz, é a ceia, encenar a ceia do Senhor, né? Que a gente coloca o suco de uva, o pão sem fermento, tudo é símbolo, né, de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo, e a gente explica para eles, adora a Deus, faz um culto em gratidão pela salvação, e é interessante porque é uma ocasião também de ensinar o amor ao próximo, porque afinal a vinda de Cristo foi a maior doação por amor, né, que Deus fez para todos nós. Que legal. A gente como pais, a gente tem um papel muito importante de destacar realmente isso. Que Páscoa não é coelho, né, pastor? Sim, Páscoa é cordeiro, né? Cordeiro, exatamente. E se a gente perde essa perspectiva, né, pastor Marcos, de que serve a vida cristã? Porque a cruz, ela realmente é o elemento central ali, porque sem a nossa salvação, sem essa promessa de salvação, a vida cristã não teria um objetivo, não é? Eu fico pensando, né, o que seria de cada um de nós se a gente não tivesse a esperança que foi depositada por Deus na cruz. Exato. Eu não sei o que nós estaríamos fazendo, se que nós estaríamos ainda nesse mundo, né? Do jeito que está, a gente sabe que tem um Deus que está cuidando de nós e tal, mas houve todo um plano. Em Efésios, Paulo diz que foi antes da criação do mundo, Deus já havia estabelecido esse plano, caso o homem, obviamente que ele sabia que o homem ia desobedecer. Então, olha que coisa espetacular, um Deus que se rebaixa aos seus filhos, porque, vamos ser sinceros, se tornar homem não tem nenhuma vantagem para Deus. Ele se encarnar, né, tornar carne e osso não foi vantagem, foi só desvantagem, né? E agora nós temos, graças a esse sacrifício, a perspectiva de que ele vai voltar, vai nos buscar, como diz João 14, verso 1 a 3. Nós temos a perspectiva de que aqueles que morreram em Cristo vão poder ressuscitar, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Nós temos a perspectiva que Apocalipse capítulo 21 fala que não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Talvez alguém esteja aí passando por um sofrimento, por uma perda de um ente querido. Graças à cruz, nós temos a perspectiva de olhar e dizer assim, um dia ele vai nos buscar e tudo isso vai acabar. Então a cruz é onde o amor de Deus e a sua justiça se unem, se beijam, né? Então é interessante isso. E ali nós temos então a oportunidade de realmente ter a segurança de que nós teremos dias melhores e teremos uma vida melhor. Muito Amém. bem. Nós vemos Jesus ali nessa cena, na cruz do Calvário, pastor Juscelino,
mas ele profere ali algumas palavras. Que palavras são essas e qual é a importância delas para nós hoje? São várias frases, né, que Jesus fala ali, mas eu acho que uma que a gente poderia destacar, entre elas, ele falou assim, olha, tenho sede. Então veja a fragilidade de um Deus que se fez homem para morrer por nós. Deram-lhe vinagre, possivelmente uma espécie de vinho velho, uma bebida forte da época que os soldados tomavam. Aparentemente um ato de misericórdia para que suavizasse a dor de Cristo. Entorpecesse, né? Para entorpecer, né? Mas o ponto é que ele, que é a água da vida, recebeu aquele tipo de bebida naquela ocasião. Eu destaco aí a fragilidade dele, porém, uma frase que Jesus também disse na cruz, antes de sua morte, foi: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Porque Maria estava ao pé da cruz. E João, dos 12 discípulos, o único que ficou ali, perto, né? A preocupação de Cristo com aquela que foi sua genitora aqui na terra, né? Claro que foi um milagre do nascimento de Cristo, mas uma lição, né, que Jesus deixa de cuidado, de amor, de apreço, né, por aquela que foi a sua mãe ali, né, na terra. E outra palavra de Cristo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha que grandeza de Cristo, né, perdoando os seus algozes. E finalmente eu destacaria aquela última que Jesus disse, a penúltima, né? Deus meu, por que me desamparaste? Aparentemente Deus em silêncio, o silêncio de Deus na ocasião, a esse clamor de Cristo, foi maravilhoso, porque Deus permitiu Jesus ir até as últimas consequências para nos salvar, né? Isaías 53 falava disso. E ele entregou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, meu fôlego de vida. Ou seja, não foi a cruz que matou Jesus, ele se entregou. Ele morreu ali, recebendo a culpa, né, que era nossa, o fardo do pecado, dilacerado, a perspectiva de estar ausente, quer dizer, a ausência eterna de Deus. Eu explico melhor. Na cruz, Jesus morreu a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte eterna, a eterna separação do Pai. Porém, ele ressuscitou, porque ele viveu vida santa e venceu a morte. Ele pagou o preço. E ele havia dito, né, eu dou a minha vida e posso reassumi-la de volta, né? Esse é o poder maravilhoso de Cristo. Muito bem. Nós temos também um momento muito simbólico ali, nos últimos dias, né, que Jesus esteve aqui na Terra, que é a Santa Ceia. O que a Santa Ceia simboliza para nós, pastor? Bem, ela está registrada em várias partes, né? Eu estou aqui com Mateus 26 a 30, tá o registro aqui da Santa Ceia. Nós temos em Lucas 22 e 1 Coríntios 11 também um retrato disso. A Santa Ceia, Jesus disse, né? Ele disse que era para fazer uso do pão sem fermento e do suco, não é? Então, o que significa isso? Significa relembrar de que o pão, que representa o corpo, e o suco, que representa o seu sangue, e todo esse sacrifício, o que isso simbolizava. Então, toda vez que a gente participa, Jordana, da Santa Ceia, nós estamos confirmando a nossa crença no sacrifício de Jesus, estamos testemunhando, olhando para o passado, mas ao mesmo tempo também colocando a nossa esperança de que um dia vamos estar com Ele numa ceia maior que Ele prometeu preparar no céu. Então, a ceia, ela aponta tanto para o passado, mas nos mostra também um futuro brilhante que Deus está preparando para cada um de nós. Muito bem. E o pão e o suco de uva ali, ele é algo totalmente simbólico, né, pastor Juscelino? Ah, sim. Quando a gente era criança, eu lembro que a minha família, ela pertencia a uma denominação que tomava a ceia. E eu lembro que eles comentavam, né? Os adultos comentavam em alta voz que realmente aquele era o sangue de Jesus. Sim, e a gente que era criança ficava horrorizado com isso, né? Mas como o pastor Marcos colocou aqui, é algo totalmente simbólico, né? Totalmente simbólico. Então, Jesus, ele ali instituindo uma nova figura, né? Para ilustrar a salvação, a Páscoa agora já, a morte do Cordeiro na Páscoa já não mais necessária, porque ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz a Bíblia, estava ali se entregando, né? Então apenas um símbolo. A pergunta que talvez alguns nesse momento esteja aí tendo em mente é: será que ele ressuscitou mesmo? E aí? Será que dá para a gente falar em um minuto sobre isso?
Dá, pastor. É? Vamos Então lá, tá bom. vamos ver se o senhor consegue. Eita, olha só, se eu não Olha o conseguir, o pastor desafio. Marcos está ali. Os evangelhos, eles falam da ressurreição de Cristo. Eu estou aqui com João capítulo 20, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, naquele domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, correndo, porque na sexta-feira haviam sepultado Jesus às pressas, em função do sábado que começaria, eles guardavam o sábado, né? E aí foi para levar aromas e bálsamos no corpo. Na época, eles enterravam seus mortos, os judeus, em cavernas. E aí, meses depois, pegavam os ossos e colocavam em ossuários, né? Jesus estava na sepultura, mas ele havia dito que ressuscitaria. O trauma foi tão grande nos discípulos e seguidores que eles esqueceram disso. E aí ela foi lá para ver a certidão de morte das suas esperanças. E se encontrou, na verdade, com a certidão de nascimento da sua esperança. Não de óbito, mas de nascimento. Quer dizer, Maria estava lá, viu que estava tudo vazio. O anjo falou assim, ó, por que procura aquele que está vivo entre os mortos? Ela só viu os lençóis. Ela correu, procurou João, Pedro, eles foram correndo, viram também, João acreditou. A Bíblia diz. Pedro ainda ficou duvidando. Aí o anjo aparece de novo e fala, por que você está chorando, mulher? Maria, ela ficou lá na sepultura, diante da sepultura, vazia. E aí, de repente, ela falou assim, olha, levar o corpo do meu Salvador. E aí ela ouviu uma voz dizendo, mulher, por que você chora? Ela reconheceu, ele chamou pelo nome, era Jesus. Só que, aliás, ela não reconheceu. A princípio ela disse assim, ela pensou que era o jardineiro. E ela então, levar o meu Salvador, ela disse, né? E aí quando ele chama pelo nome, ela reconhece. E aí o que acontece? Jesus ressuscitou, apareceu para os outros discípulos depois, apareceu para 500 pessoas, depois a Bíblia diz. E aí a pergunta é, será que ele realmente ressuscitou? Sim. Primeiro, alguns tópicos. O testemunho de uma mulher, na época, era inválido. Então, do ponto de vista da prova documental histórica, os evangelhos, eles têm detalhes que saltam, né? Quer dizer, eles não... Se alguém inventasse essa história, Exatamente. Jamais colocaria como a primeira testemunha uma mulher, né, Exatamente. pastor? Eu encerro dizendo o seguinte, os apóstolos morreram tragicamente. Outra evidência de que eles viram realmente o Senhor ressuscitado, porque eles morreram tragicamente, entre eles outros mais. Como que se entregariam por um mito ou por uma crendice inventada, né? Enfim, tem outros argumentos, Muitos, não há né, tempo, pastor? né? Não dá tempo da gente transcorrer sobre todos eles, mas eu quero agradecer a companhia de vocês dois, pastor Marcos, pastor Juscelino, muito obrigada. O tema realmente é maravilhoso e não dá para esgotar ele em um único programa. É por isso que eu quero convidar você para acessar aí com o seu celular, com a câmera do seu celular, o QR Code que está aparecendo aqui na tela, para você ganhar esse presente aí e receber esse presente aí na sua casa. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e digitar "Eu quero", para você receber esse super curso bíblico de graça aí na sua casa. E esse curso aí vai falar muito mais sobre Jesus, sobre a morte dele na cruz, sobre as evidências da ressurreição e muitos outros temas. A gente fica por aqui. O nosso desejo é que esse período seja um período muito especial para você aí durante a Semana Santa, que seja realmente um período de reflexão e de renovação na sua vida. Um grande abraço e que Deus abençoe você. Estamos terminando mais uma vez aqui o ponto de partida, realmente passa rápido, mas o que fica é a mensagem da palavra de Deus, de um Deus que te ama e que quer salvar a você e a sua família. Eu espero que você se aprofunde aí nos textos que foram mencionados, que você possa crescer na compreensão do plano e do sonho de Deus para a sua vida e que assim a gente vá crescendo nesse entendimento, nesse conhecimento e, sobretudo, compartilhando com as pessoas essa mensagem. E por falar em compartilhar, você pode fazer isso entrando no nosso YouTube, por exemplo, Adventistas ASP, e ali encaminhando nas suas redes sociais, no seu story, de repente mandar no grupo de WhatsApp da família, dos seus amigos, para que mais pessoas façam parte dessa família do ponto de partida, combinado? E não se esqueça, caso queira, de vir aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no centro da cidade, sempre aos sábados de manhã ou domingos e quartas à noite. Vai ser um prazer te receber aqui também. Até semana que vem, no ponto de partida, a gente se vê lá. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita?
Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós.